Fala, empreendedores! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E na entrevista de hoje a gente vai falar com a Daiane Ribeiro. Tem muito a ensinar pra gente, muita experiência para contar sobre a área emocional, psicológica, desde trabalhos com crianças e adolescentes até nós adultos em várias profissões, né? Então a gente tem aqui uma alegria imensa de receber a Daiane, né? Para quem não conhece, é uma amiga muito antiga da minha caminhada, tanto de igreja quanto familiar, e trazer ela aqui é uma experiência muito gratificante. Então, Daiane, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Obrigada, a honra toda minha. É uma enorme alegria poder acompanhar esse início de caminhada, que é tão fecundo, né? E um trabalho muito importante. Penso que no decorrer da caminhada a gente vai estar crescendo mais ainda. Então eu desejo que o seu canal não cresça pela quantidade, né? Pela quantidade, mas sim pela qualidade, que vai estar ajudando as pessoas, que esse foi sempre o mover do seu trabalho, né? Então a honra é toda minha. Eu já estava esperando há muito tempo, mas tem que se controlar. Pois é, para quem não sabe, né, a gente professa uma fé, nós somos católicos, somos consagrados a uma comunidade de vida e aliança, com uma regra de vida espelhada no Evangelho, e a Daiane é a nossa fundadora dessa comunidade, né? Porém a gente continua sendo leigos, né? Pessoas comuns no mundo que vivem do seu trabalho, vivem do seu ganha-pão. A gente, apesar da nossa consagração, apesar da nossa opção de viver o Evangelho no mundo comum, né? A gente tem essa experiência profissional que é o nosso sustento. Então a gente, como pessoas comuns, usando roupas comuns, vendo as tribulações de pessoas comuns, né, a gente vivencia, né, a nossa fé, o nosso cristianismo em todos os sentidos, em todos os campos, não só familiar, mas também profissional. Então a gente está aqui hoje como uma forma de compartilhar um pouco dessa experiência profissional, principalmente da Daiane. Isso aí. Vamos poder ajudar, né? Principalmente para você que é cristão, não sabe ver qual é a diferença. Como é que eu vou ser um cristão no trabalho? Tá aí o nosso exemplo, né? Nós somos os melhores, mas a gente também está tentando. Então, Daiane, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho onde você mora, o bairro, sua idade, a sua formação, o que você estudou até aqui. Bom, eu moro no subbairro Mendanha, né? Na cidade de Campo Grande. Campo Grande hoje é um mundo. Tenho 39 anos. As pessoas que vão ver vão achar que não parece, né? Nossa, achava que era mesmo. É idade. E eu tenho uma formação inicial na faculdade da UERJ pela pedagogia, licenciatura e bacharelado. Foi a primeira e a última turma que houve as duas ramificações, né? Então me senti privilegiada. E aí depois fui aprimorando, sempre quis abrir um projeto onde trabalhasse com o resgate da autoestima, da dignidade, mas até então não tinha esse olhar voltado para a inteligência emocional. Tenho pós-graduação em neuropsicologia pela Faculdade ProMinas, que é uma parceria com a Cândido Mendes e com a Faculdade de Minas, né? E me especializei com inteligência emocional. Então, a partir disso, a minha carreira toda é voltada, né? E também estou concluindo a análise do comportamento humano. Faz com que, através do comportamento de um modo geral, eu consiga acessar as pessoas de uma forma consciente, sabendo que o corpo revela tudo, né? Então, cuidado comigo. É assim, muito bacana você começar a dar essa direção, né, do que é o seu trabalho, do que é o seu estudo. E você tem, né, um trabalho desenvolvendo, inclusive, se você não conhece o perfil da Daiane, do Inteligência Emocional, lá no Instagram. Vale muito a pena você seguir, vai lá conferir depois, onde você desenvolve ali algumas ideias, alguns conceitos muito bacanas. Então, assim, para de repente quem nunca ouviu falar, o que é inteligência emocional? Bom, Daniel Goleman é o precursor, né? Inteligência emocional, ela tem pouco tempo, 1975, mais ou menos, né?
E de lá para cá, em 95, que começou a ter um desenvolvimento no Brasil, bem recente. O que é uma inteligência emocional? As emoções, elas são instintivas. É aquilo que tem de primícia no seu comportamento. O sentimento é o digerir racionalmente dessas emoções. Porém, conforme você vai tendo um sentimento que não é plausível com o seu comportamento, que influencia no seu comportamento, no seu pensamento, nas suas tomadas de decisões, a inteligência emocional traz para uma racionalidade. Então, por exemplo, eu fui extremamente rude com você. De imediato, você ficou com raiva. Isso é emoção. Depois passou um tempinho, aquela raiva começou a ser digerida por uma mágoa. Isso é o sentimento. E aí, na inteligência emocional, eu trabalho a meta comportamental. Tá, eu fiz isso. Tá, mas por quê? As indagações são importantíssimas para que você entenda o seu comportamento físico e até o racional. Então, hoje eu tenho faixa etária, não tem faixa etária, né? Não tem limite de idade. O atendimento está sendo com pessoas todas? Desde 2 anos, que é propriamente a ação comportamental, né? Ela é muito birrenta, ele faz tal coisa. Eu vou ver o comportamento dos pais em relação também à criança. Então, desde os 2 anos até, né? Onde a pessoa quiser, né? É a idade que a pessoa tem a coragem de... Exatamente. Aí eles sempre perguntam, Dai, você é psicóloga? Que é uma linha tênue, né? Não sou psicóloga. Psicologia você tem que cursar, né? Fazer 4 anos ou 5, e a partir disso você tem um CR, eu esqueci que é o registro, né? Um CRP, alguma coisa assim. A neuropsicologia é uma extensão da psicologia. Porém, eu sou habilitada para poder dar diagnóstico, reabilitação cognitiva, implementação comportamental, isso tudo eu trabalho. Porém, não sou psicóloga. Né? Então, às vezes, você vai me procurar com uma crise existencial, que é um trabalho psicológico, e a inteligência emocional vai trabalhar em processos, não aprofundamentos de situações. Então, é bem importante deixar isso claro, né? Entendi. Então, assim, desse perfil de pessoas que só conhecem o trabalho do psicólogo, né? Aonde se encaixa esse trabalho da inteligência emocional? A inteligência emocional ela vai se encaixar muito mais com a racionalidade. Quando as pessoas me procuram para trabalhar com a inteligência emocional, primeiro eu apresento o que é. A maioria não sabe, né? Eu apresento o que é. E através de algumas técnicas que eu já estou desenvolvendo, especificamente em relação ao público-alvo, eu vou traçando um perfil. É isso que você quer? A partir disso, o meu trabalho é esse. São 10 sessões, né? A primeira avaliação é uma avaliação no geralzão, para saber como é que eu sou, como é que está a pessoa. E a partir disso é traçadas sessões com metas, para onde na avaliação comportamental há uma intervenção direta. Entendi. Por exemplo, um tipo de pessoa que tem ali algum tipo de trauma, você... Sim, trabalho trauma. Da seguinte forma, eu não consigo lidar com a rejeição. A gente vai fazendo um trabalho consciente. Como que você era? Como é que é a sua história? Como é que é a sua caminhada? E aí, como eu tenho análise do comportamento humano, eu vou olhando, conforme as perguntas vão sendo feitas, como o corpo vai reagindo. E aí, no decorrer da avaliação, eu vou apresentando para ela conscientemente como ela reagiu. Entendi. Então, como ela reagiu, vai fazer com que ela tenha uma trava. Mas eu não entendi como é que eu reagi. Como é que eu reagi assim, né? Certo. Então, assim, para esse tipo de trauma, você tem esse trabalho, mas, por exemplo, para medicação, uma pessoa que já está numa situação onde precisa tomar medicamentos, você já não trabalha? Não tem autorização para medicação, assim como o psicólogo não tem. Só quem tem habilitação para dar medicamento é a psiquiatra, né? Então é importante também relatar isso. A gente na parte da neuropsicologia, implementações de comportamentos sadios, uma boa alimentação, uma atividade física. A questão do hábito influencia muito, mas medicação nós não temos habilitação para receitar. Então não peça medicação, vitamina, nada disso. A gente não tem esse acesso, né? Até seria muito arriscado
você vê um profissional passando a indicação sem essa autorização necessária. Certo. Então, assim, para a gente, então, já sabendo qual é o trabalho dela, onde ela vai e o que não faz parte, né, desse trabalho, da inteligência emocional, e aí começa a desmistificar, né, essa áurea que tem, né, em volta, como você mencionou, algum tempo atrás era dos coaches, agora está sobre essa inteligência emocional. Então, nesse comportamento, nesses hábitos, a gente precisa trabalhar primeiro, qualquer um de nós, pessoas comuns, né? Como que a gente percebe que há um desequilíbrio emocional que a gente precisa fazer esse tipo de trabalho no dia a dia? As impulsividades. Se você tá no seu dia a dia com uma estabilidade muito alta emocional, você não está tendo uma inteligência emocional para isso. A gente ouvia falar muito de QI, né? Coeficiente de inteligência. Só que desde 1975 para cá, até outros estudiosos, né, tiveram pesquisas, não basta você ter um cognitivo apuradíssimo se o seu emocional não estiver equilibrado. Então hoje é um equilíbrio muito grande no emocional. Eu até falei esses dias com uma pessoa que quem nunca teve algum amigo, não, aquele aluno top de linha na sua sala, que você fala assim, esse daí vai conseguir um emprego ótimo, é o rico ele vai dizer, pô, sempre tirou 10 e você no decorrer da caminhada encontrou com essa pessoa um emprego mediano, num hábito completamente diferente, há uma quebra, né? Você parece que, nossa, o que houve com a pessoa? Só que tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. E hoje a gente sabe que o tudo para dar certo envolve emocional. Dieta, por exemplo. Você não adianta fazer uma dieta aonde você não treina a tua mente para isso. Você vai focar no peso, na comida, nos horários, mas você não vai ver se você está dormindo bem, se você está tendo um pico de estresse muito alto, se você está liberando esse estresse, que hoje em dia não tem como não se estressar, mas tem como sim eu trabalhar as válvulas de escape. E isso a inteligência emocional vem trabalhando. Eu trabalho com isso, exatamente isso, para conscientizar e traçar metas para esse destravar. Então, um trabalho da inteligência emocional não seria um trabalho após a doença, né? Você ficar doente, mas sim seria o ideal já começar a trabalhar bem antes. Prevenção. Você vê hoje colégios, começou em Curitiba, colégios que estão implementando inteligência emocional na escola. Então você vê uma inteligência emocional dentro do ensino. Claro que, Dai, quais são os colégios hoje que têm efetivamente inteligência emocional? Eu acompanhando 3. O de Curitiba, um colégio em Botafogo e um na Barra. Os outros ainda estão em processo. E tem um aqui também em Campo Grande que numa série pelo menos eu vi. Pode falar o colégio? Pode. É o Colégio Dimitris, onde eu vejo uma eficiência numa essência de inteligência emocional. Porque não adianta eu falar, olha, aqui tem inteligência emocional, mas o que é? Eu vou dar um curso de capacitação de 1 semana e você vai entender o que é inteligência emocional? Eu estudei 1 ano e meio. Após, estou até hoje estudando, então não dá para você fazer uma capacitação de 1 semana e meia, implementando uma estrutura, e a pessoa não entendeu o que é uma inteligência emocional. Entendi. Então, assim, além de ter, né, esse preparo que a pessoa precisa, desse estudo, que já é algo documentado, já é algo, um campo de conhecimento profissional já trabalhado, continua se expandindo cada vez mais, como que as pessoas que, dentro do seu trabalho, e aí não só para empreendedor, né, para pessoas comuns que trabalham, que têm ali a sua rotina, de sair de casa, hoje, né, muitos estão trabalhando dentro de casa, como que essas pessoas podem pensar na inteligência emocional para elas, a modo disso gerar um bem-estar para elas? Bom, se a nível profissional, a gente tem grandes empresas que trabalham com isso há séculos. Digo séculos, mas no sentido de anos, né? Apple, Microsoft, Google, estou falando as cabeças, né? Eu vi uma entrevista numa geração de valor do empresário que distribuiu 19 milhões de reais para 37 funcionários. E desses 37 funcionários, 30% foram embora. E aí o cara perguntou, mas você ficou chateado com isso? Ele, não, ao contrário.
eu eliminei as pessoas que durante o decorrer daquela caminhada não iam querer trabalhar, iam minar mais ainda. Então, esses 19 milhões, arrecadei muito mais para aqueles que estavam determinados com a produtividade. Isso é inteligência emocional. Claro que a gente não tem 19 milhões. Mas eu digo assim, um parâmetro, sabe? E uma outra base é, por exemplo, você trabalha em casa. Eu trabalho em casa, eu tenho que ter um espaço reservado, eu tenho que ter um horário determinado, eu preciso me arrumar para aquele compromisso, eu preciso entender que eu estou ali, eu estou trabalhando. Isso é inteligência emocional. Requer disciplina, requer implementação de práticas. Para você ter noção, para você mudar um comportamento, você precisa de 21 dias. 21 dias. Eu quero mudar a educação do meu filho porque ele está muito teimoso. Começa a implementar hábitos 21 dias. O cérebro entender que é uma conexão e o seu comportamento alterar. Agora você avalie se dentro desses 21 dias você está 20, 15, 30 anos com hábitos ruins. Dormindo pouco, se alimentando ruim, né? De forma... não fazendo atividade física. Por que eu falo isso? Não é clichê. Faz parte do comportamento humano e da otimização desse ambiente sadio, da mente. Né? Então, Daiane, assim, para você que é a profissional da área, que trabalha com isso, com essas orientações para as pessoas, o que você pode dizer para a pessoa que está ouvindo isso, está sentindo assim que, nossa, minha vida está toda errada, está toda bagunçada, e a minha baixa produtividade pode estar sendo por causa disso. Por onde começar? O que essa pessoa pode começar a fazer, já que ela não tem esse acompanhamento inicial? Bom, você pode começar com um tripé. Né? Como que está o seu sono? Como que está o seu intestino? Porque nós temos 2 cérebros, para quem não sabe, né? O próprio cérebro e o intestino. Então, se eu tenho o intestino preso, ou se está muito desregulado, muito provavelmente suas emoções estão desequilibradas. Né? E a questão da alimentação. Eu como muito compulsivamente, eu não tenho um horário para comer. Por que eu falo isso? Porque, digamos que você vai comer muito num determinado horário. O seu metabolismo vai cair, a sua produtividade também. Digamos que eu não tenho um intestino completamente regularizado. Eu nunca tive um intestino bom. Provavelmente, né, o seu emocional está muito desequilibrado, né? E o sono, quando eu não durmo bem, a quantidade certa ideal de sono, isso vai prejudicar consequentemente no meu cognitivo, logo nas tomadas de decisões, logo nas reações que eu vou ter. Então, sim, essa parte do sistema digestivo vai relacionar diretamente, vai impactar diretamente no cérebro e nas emoções. Sim, nas emoções. A gente tem toxinas, reações químicas. A neuropsicologia estuda a neurologia e psicologia. Então a gente estuda a parte neurológica, os mecanismos que funcionam e os que não funcionam. E isso não é clichê, não é fala de pessoas de achismo. É a ciência comprovando. Então essa onda de alimentar-se bem não é uma bobeira. Não é. A questão é saber quais são os alimentos que são favoráveis para você e aqueles que não são. Hoje a gente tem muitos produtos no mercado que só tem um nome. Ele não vai te trazer um benefício. O que a gente recomenda que a pessoa faça? O mais possível produtos naturais, que você possa plantar e colher, digamos assim, né? Então, se eu produzo bem um equilíbrio, eu não falo de dieta, eu falo de reeducação alimentar, você pode comer de tudo, porém com concessões. Café. Vamos mexer no café? Na neuropsicologia, o café, na ciência, na psiquiatria, enfim, tem que ser a parte neurológica. O café é um estimulante. É ótimo para a memória? Sim. 2 dedos, até 3 horas da tarde. Então, você que leva a cafeteira do seu trabalho e bebe como se fosse água, você está fazendo um mal danado para o seu corpo. Porque 2 dedos, não é assim, né? Só vou tomar 2 dedos. 2 dedos de café demora 8 horas para digerir. Então aquela hora extra que você faz, a base do café que você acha que vai ser mais produtivo, está prejudicando o seu sistema nervoso central,
está prejudicando e aumentando sua ansiedade, já que você não vai ter uma válvula de escape, o seu cérebro vai ficar ativo. Então, muito provavelmente, essas pessoas que consomem muito café são as que mais demoram para dormir, né? Então, você está colocando substância onde você não vai ter tempo de botar para fora. É um vício o café? Sim. Porque o seu cérebro já chamou a cafeína. Coca-Cola também é uma cafeína. Desculpa marcas, você não nos patrocina. Então a gente pode falar, a Coca-Cola é cafeína, excesso de açúcar, mas a cafeína, de um modo geral, ela vai provocar... meu filho toma café. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu já encontrei pacientes meus que davam café para criança de 3 anos. O cérebro ele vai amadurecer até os 25. Eu já está maduro. O seu está maduro? Tá. Se você não está até os 25 anos, o seu cérebro não está maduro. O que é maduro? Em desenvolvimento. Então, coisas que a gente não está se atentando. Um a gente é extremamente, o outro relaxa por completo. A consciência, se eu tivesse que colocar uma palavra para definir esse ponto, da inteligência emocional, é percepção. Eu preciso perceber como estou vivendo, e não só sobrevivendo. Entendi. Lá no início, né, você estava falando muito sobre, conceituando sobre a emoção, sobre o sentimento, e para nós, pessoas comuns que não estudam sobre isso, a gente tem isso tudo como uma coisa só, né, algo muito ligado, inclusive, com o próprio pensamento. Né? Inclusive, né, você está achando esse conteúdo muito interessante, são coisas que você nunca ouviu falar, está ouvindo pela primeira vez. Vale a pena você deixar aqui a sua curtida nesse vídeo, porque isso faz esse conhecimento ser propagado, né, pelo canal, pelo próprio YouTube. Então, já deixa já a sua curtida, faz aqui o seu comentário, o que você está achando dessa entrevista, que ainda tem mais. Então, assim, desse conhecimento todo que você está trazendo, o que a pessoa, né, o que nós precisamos fazer com esse, assim, com esse nosso interior emocional, psicológico. A gente deve usar essas coisas que nós sentimos, que nós pensamos, como ferramentas ali para atingir objetivos durante o dia, ou a gente deve usar como um campo muito sensível que a gente deve proteger, levantando paredes e distanciamentos. Como lidar com isso no nosso interior? Bom, no primeiro momento, quando você percebe algumas situações suas, é natural que você tende a se recuar. Você criou uma casquinha, né? Uma ferida. Aquela casquinha está puxando uma pele, uma queimadura. Criou uma casca. Qual o processo da limpeza da queimadura? Eu tenho que raspar, porque senão vai inflamar. Né? A pessoa que já queimou sabe disso. Então, quando a gente faz um processo de desnudar-se, não é legal. Machuca, porque você vê o quanto você é vulnerável. Eu não gosto de chorar na frente das pessoas. Eu não gosto de demonstrar sentimentos. Muito provavelmente, você demonstrou um sentimento e alguém menosprezou. Sempre assim. Sempre vai ter um comportamento seu, vai ser uma repressão ou um estímulo. Se é uma repressão, você vai retrair ou atacar. Se é um estímulo, você vai avançar ou você vai estagnar, porque tá bom. Então, se você pensar bem, nós temos trabalho para fazer em tudo, né? Desde o nosso nascimento, o tempo todo a gente é educado para esses estímulos. Que lindo, que bonitinho, ele pegou tal coisa. Você vai aguçando, da mesma forma, não fazer. Você vai aguçando isso. Então, como que eu vou lidar com essas sensações? Primeiro, quem eu sou, como eu estou e o que eu quero ser. Porque quem eu sou, primeiro a gente já vai cair numa grande lacuna. Quem eu sou? Tinha isso na época do Orkut, né? Quem é você que nasceu dessa geração Z? Sabe que estava assim, quem eu sou? Ninguém botava quem era, botava letra de música, botava desenhozinhos com letras, né? As pessoas que mais eram bacanas faziam isso. Hoje, se a gente pede para alguém se definir, né, as pessoas se definem através de outras coisas. Sim, e porque cai na falsa humildade. E geralmente uma definição essencial sua foi alguém que disse. Faz esse testezinho em casa, depois vocês postam lá.
Ou eu fiz o teste que a Day falou, posta no finalzinho ali. Quem eu sou? Se você não lembrar de alguém dizendo alguma coisa, você é uma pessoa muito seleta. Porque você vai lembrar de falas. Eu fiz umas perguntas assim com os estudantes de psicologia, né? Meninas vão ver isso, então um abraço para vocês. E eu perguntei assim, quem você é para uma dessas pessoas? Ela não conseguiu. Ela teve que perguntar para o outro, como é que você acha que eu sou? Aí o outro disse. Quando ela me mandou a resposta, eu falei assim, não foi você que falou isso. Ela, como é que você sabe? Eu falei, porque é uma mulher do outro. Já cai nisso aí. Quem eu sou. E, na verdade, isso, de repente, é mais comum do que parece. Porque Muito. Eu acredito que é muito comum, né? Eu já tive essa experiência também na faculdade e no colégio. Quando o professor perguntou, né, fez essa pergunta para a gente se definir, eu lembro de todo mundo na sala, né, com dúvida, o que responder, né? O que me define? Aí você passa pelo o que você sente, pelo o que você faz, né? Tem muita gente, né, principalmente nesse meio empreendedor, que a sua definição é que encontra ali a sua identidade no seu trabalho. Uhum. Como então encontrar essa identidade própria? Então, primeiro passo, o seu trabalho não define a sua essência, ele é um processo, ele é um terço da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Não se engesse. Tem pessoas que trabalham 10 anos, 20 anos numa mesma setor, né? Você já alcançou uma estabilidade, mas não quer dizer que o seu trabalho vai determinar quem você é de fato. Você tem um terço dessa determinação. Porque é um hábito, um comportamento, é uma convivência social. Você tem um tipo de comportamento independente, dependendo de algumas áreas. Isso gera em você hábitos, mas não determina a sua essência. Então, dentro de um trabalho, você precisa olhar para o trabalho como um crescimento pessoal e um estímulo para sempre continuar. Eu quero abrir meu próprio negócio. Não cria a utopia de que você vai abrir seu próprio negócio e que você vai ser dono de si. Eu faço meu salário, eu vou a hora que eu quero, volto a hora que... Não vai durar nem um mês. Vai quebrar. Duas perguntas, né? Dentro desse empreendimento. Você quer viver o seu sonho? Isso foi feito a mim um tempos atrás para o meu tio. Você quer viver o seu sonho? Ou você quer trabalhar para viver o sonho dos outros? Isso caiu, sabe? Na época eu tinha 17 anos. É profundo. Sim, se você quer viver o seu sonho, você tem que entender que não importa o que as pessoas vão dizer, você tem que correr atrás. Fazer de tudo para correr atrás do seu sonho. Joe Lorenzo é um profissional assim de ponta. Eu conheci, ele dava aula de física. Você lembra na época que a gente tocava um instrumento, tentava tocar alguma coisa, né? A orquestra do Pimenta e Realengo. E ele trabalhava como professor, mas ele sabia que o sonho dele era fotografia. Então o que ele fazia? Casado, com filhos, fez essa parceria com a esposa, tudo, um terço do salário dele era para comprar equipamento, fazer curso, fazer experiência. Ele usou um degrau. Eu não gosto do meu trabalho. Use de degrau para chegar onde você quer. Não estou falando para pisar em cima do outro, né? Use de degrau. Eu quero isso, eu quero fazer um concurso. Tá, para quê? Eu sempre vou questionando. Porque eu quero estabilidade. Para quê? Porque eu quero poder viajar. Para quê? Eu vou perguntando até esgotar a pergunta. Quando esgotou a resposta, chegamos na essência. Então você vai se perguntando nessa questão de trabalho, de profissão, como se comportar. Por que você está fazendo? Porque muitas vezes você está suportando uma situação com um nível de responsabilidade. Aí você está indo mal dentro de casa, você já está carrancudo no setor, você não vê reação, você acorda assim domingo naquela fossa. Meu Deus, segunda-feira. Eu trabalho com o que eu quero, trabalho com o que eu gosto, tenho as minhas dificuldades, mas elas são justificáveis para a minha área. Então você vai ver de domingo a domingo com um sorriso. Pessoal, tia, pelo amor de Deus, que alegria é essa? Segunda-feira.
Para mim, segunda não é um dia do luto, é um dia de caminhar mais uma semana e me redescobrir. De repente, se você está aí ouvindo isso, tá falando, meu Deus, minha vida está toda errada. Senhor, agora. Eu estou num trabalho onde estou insatisfeito, então a empresa, o negócio que eu comecei não está mais me dando essa felicidade, eu perdi esse brilho, o sentido de estar fazendo isso que eu estou fazendo. Como então direcionar, né? Dar essa nova direção para a vida profissional? Você precisa primeiro se conhecer, estudar a sua área e ter um diferencial. Todo mundo vai estar fazendo alguma coisa igual. Aqui na região onde eu tenho um projeto, tem 7 pessoas há mais tempo que eu na frente. Qual é o meu diferencial? Neuropsicologia, inteligência emocional, o espaço, a forma como eu lido, os meus conhecimentos. Eu estou sempre estudando. Eu não tenho que ficar preocupada com a competitividade. Ela vai existir, mas cada um fazendo sua parte. E isso é importante para que a gente possa compreender. Já há uma pressão muito grande de você dar certo. Aí eu vou questionar o que é sucesso e o que é fama. Eu não quero ter fama. Eu quero ter sucesso. E o sucesso é no ordinário. Hoje eu estou aqui tendo um sucesso. Porque eu gosto do que eu faço, estou podendo dizer para mais pessoas o que eu faço e como é importante. Eu não tenho problema nenhum em dar dicas, em dar... Já vieram vários profissionais competidores, né? Ai, como é que você faz para ter tantas quantidades de criança? Não é em fazer. Acho que é um trabalho, né? E eu não fico, não vou falar porque eu vou querer a minha inimiga, a minha competidora. Eu não tenho que ter essa preocupação. Se eu estou fazendo meu papel bem feito, isso é o de menos. Isso é o de menos para mim. Então, conheça, busque informações, esqueça pessoas menores na sua competição. Vai pegando dica com os maiores. Você precisa projetar como que é aquele caminhar hoje. E às vezes, aquilo que você está fazendo vai ser impossível para a sua área. Há uns 7, 8 anos atrás, eu não imaginava ter um espaço hoje assim. Não parei. A gente acha um pico e eu preciso crescer mais. Então, para 2023, eu já tenho uma projeção do limite que eu tenho que fazer. É o mínimo que eu tenho que alcançar. Esse ano eu alcancei? Sim. O ano passado, numa pandemia, eu alcancei? Sim. O que foi diferencial? Eu tinha um capital de giro guardado? Não. O foco, a meta. Né? A gente fala classicamente. Curto, médio e longo prazo. Preciso ter uma meta base. 3 metas só. Curta, 3 metas médias, 3 metas longas. Você vai ver que você vai cumprir até além, né? Se você, de repente, já viu, inclusive, a nossa entrevista com o Eduardo, né? Ele vem falando, né, muito sobre a história dele e sobre isso, né? Quando ele traz aquela mensagem de comece pequeno, mas pense grande. Né? A gente vê como que conversando com as pessoas que vão para a batalha, que vão, né, tocar os seus projetos, encontram, né, conhecimentos em comum, né? Encontram esses caminhos e como que é importante aqui como um canal e em tantos outros lugares a gente compartilhar essas mensagens que fazem a diferença para quem está começando, para quem ainda está conhecendo, né, as primeiras derrotas, conhecendo, né, o lado difícil da coisa, para não desistir e ir além, né, para continuar persistindo. Esse canal é um pouco fruto também disso. Hoje, inclusive, enquanto a gente montava aquelas coisas, né, a Daiane via, né, os equipamentos e falou: nossa, mas você já tem tudo isso. É realmente fruto de um processo, né? Eu tenho, né, essas metas, né, do que alcançar para o ano que vem, para os próximos anos. Vocês vão sentir essa diferença, vão acompanhar isso. Inclusive, se você está aqui e não ainda se inscreveu, se inscreve, porque você vai acompanhar todo esse processo aqui no canal. E a gente tem essa missão, né, de cada vez ajudar mais pessoas, trazendo esse conteúdo, né, e a experiência de outras pessoas nesse quadro, né, aqui Conversa Empreendedora, com tantas pessoas, cada um ensinando o que tem de melhor. A Daiane tem esse conhecimento tão profundo sobre o emocional, sobre o psicológico,
E ela trabalha isso com crianças também. Então, se você quiser, inclusive, o espaço que vocês estão vendo aqui é o espaço onde ela trabalha em paralelo, né, junto com a inteligência emocional, um outro trabalho que é o inicial mesmo, né, o pioneiro. Se quiser compartilhar um pouquinho, se você quiser, inclusive, conhecer mais, é um projeto que está aberto a pessoas que queiram contribuir de alguma forma, né, seja com o seu tempo, seja com algum recurso. Fique à vontade para contar para a gente aí sobre o Estudar para Transformar. Então, Estudar para Transformar começou num desejo pós-faculdade, né? De não querer sonhar o sonho dos outros, mas a faculdade de pedagogia. Sim, a faculdade de pedagogia. Então, de imediato, eu entrei em contato com uma amiga, na época ela também estava fazendo a faculdade, e eu tracei o perfil. Olha, eu quero isso, eu vou alcançar isso com esse objetivo. Só que na minha cabeça estava muito claro, mas na pessoa não, então eu queria retornar, ter esse retorno de imediato. E a gente sabe que você não vai ter. O empreendedor não vai ter retorno de imediato, é muito cavar terreno, limpar e desbravando, né? E aí comecei a trabalhar com 2 pessoas. Durante um ano eu ganhava R$250. Tipo, nossa, estudei 4 anos de uma faculdade para investir num sonho por R$250. Não tinha espaço, então eu pedi uma salinha para uma paróquia. E você dava aula? Eu dava aula para dois alunos especiais com síndrome de Down, bem avançados. O objetivo da mãe era que eles aprendessem a ler e escrever, só, ao menos isso. Um tem problema na oratória e o outro era o mais acessível, né? Trabalhei durante um ano com eles, que hoje em dia eles estão reabilitados, são adultos e trabalham dentro das suas limitações, aprenderam a ler, aprenderam a escrever, aprenderam a contar, aprenderam a fazer as coisas que foram muito além, né? Dirigir um caminhão, porque o pai tinha um caminhão. Então, assim, eu olhava para aquele objetivo como um propósito. Passei muitos perrengues. Eu não tinha espaço, eu não tinha um valor que me mantesse, 250, né? Mas eu tinha uma determinação muito grande. Então, que eu desse aula debaixo da árvore. Se tivesse pessoas para ter aula debaixo da árvore, eu não ia esperar a condição favorável. Acho que falta um pouco disso, sabe? A gente tem a vontade e planeja, não, preciso ter um quadro, tal coisa, eu preciso fazer, vá e faça, né, com o que você tem hoje, e no decorrer da caminhada você vai conquistando. Eu não tenho tal coisa. Nossa, as críticas foram assim, dentro de casa. Você tem que aprender a lidar com as críticas. As críticas boas são aquelas que já vêm de casa. Já vem, você faz um estágio para a vida. E hoje eu acompanho uma psiquiatra que é a Ana Beatriz. Sigam ela, gente, ela é surreal, muito boa. Ela que ajudou na propagação e no escrito do Pacto Brutal, da Daniela Pérez. Então, uma excelente profissional. Ela disse que a crítica construtiva, eu falei, eu estava certa. Eu nunca gostei de crítica construtiva. Nunca gostei, mas não sabia por quê. Recentemente eu vi ela falando sobre amizades e crítica construtiva. Então, vou espalhar um vídeo para todo mundo. A crítica construtiva, ela só funciona e ela só é válida quando você apresenta uma solução. Olha, eu estou falando isso para o seu bem. Quem nunca ouviu isso? Você irado por dentro da pessoa. Eu estou falando isso para o seu bem. Mas qual é o bem? Qual o bem? Não existe crítica construtiva se eu não estou construindo uma pessoa, eu estou botando para baixo. Então, eu ouvi muita crítica construtiva no meu período. Vai fazer concurso, vai fazer qualquer coisa, Chegou épocas que eu duvidei, porque eu não via, era muita pressão, né? Só que eu pensei assim, eu me vejo fora disso? Eu estou feliz apesar disso? Eu me vejo avançando nisso? As respostas foram todas positivas. Então, aí desses 2, a mãe falou para outro, que foi passando para outro, que foi passando para outro. De um horário que eu tinha, só ia 10h30 e saía 11h30. De um horário que eu tinha, fui falar com o padre, na época era padre Damião. Um abraço, padre Damião, que o senhor sempre nos ajudou. Ele me deixou numa sala, aí depois eu ocupei uma outra sala,
contratei uma outra pessoa, era a Graziele na época. Hoje Graziele tem um novo olhar, né? Uma empresa maravilhosa de fotografia. Falando nisso, Graziele. Fica a dica. É. Excelente profissional. De referência no mercado de trabalho que ela está hoje. Também passou por perrengues que eu acompanho de perto. E daí a gente tinha vários horários, vários turnos, manhã, tarde, já se estendendo para a noite. Aí veio a transformação, não pude ficar no espaço. Fui para uma casa com uma vizinha na garagem, na avó Carminha. Eu tenho que citar nomes porque as pessoas sempre ajudaram a gente tem que sempre falar. Que é a avó da Mariana, uma amigaça nossa, né? E ali era um banco, aquele banco rústico, banco que senta a família toda, um mesão que forrava com aquela toalha de vó, aquela toalha E era assim, cabiam 8. E a gente na ponta. Quando não coube mais, a gente ficava em pé. Chovia, era aquela telhado de garagem velha, então a gente puxava a mesa, né? Tudo isso quem olhava de fora não via. Não via. Você tinha retomado aquela essência do porquê fazer esse trabalho, Sim. sabia. E eu sabia que eu precisava fazer diferença para as pessoas que estavam ali. E elas me motivavam a isso. Eu via como entravam e como elas saíam. Sempre trabalhando a autoestima, sempre incentivando, sempre a partir de... Eu podia ter a quantidade de criança que eu tivesse. Hoje em dia ainda é assim. Dá trabalho, né? Mas se eu quero fazer diferente, eu sei que cada um passa. Eu sei como acessar cada um. Então eu não vou dar uma aula de matemática, que eu não gosto. Sou da humana. Eu não vou dar uma aula de matemática para você mesmo que eu vou dar para o outro. Eu vou olhar para você, eu vou explicar e eu percebi que você não entendeu, eu vou trocar a fala. Primeiro eu vou conversar com você. O que você não entende? O que você não sabe? Eu não vou de cara dar um pum, copiou e colou, né? E aí isso é o diferencial. Chegou uma época que não cabia mais na avó Carminha. Não cabia. A gente dava aula a partir de 9 horas, depois dava aula até 6h30, 7 horas. E eu não podia dar mais porque era a casa de uma outra pessoa. Eu usava o banheiro da casa dela. Eu não me preocupei com um status. Eu não me preocupei, olha, ela está dando aula numa garagem, estudava e tal. Eu não me preocupei com nada disso. As pessoas elas vão questionar vocês. A origem, aconteceu isso com Jesus, né? Mas é um nazareno, né? Vai diminuir você. Não ouça. Não ouça. Porque elas só vão te diminuir porque sabe a potência que você tem. Já que ela não pode ir junto com você competindo, ela vai tentar te baixar. Rebaixar. Não é nem me baixar, é rebaixar. Tempos depois, os meus avós faleceram e a casa ficou vazia. E aí nisso são duas salas, né? Uma antessala e tem mais para trás, que ano que vem vai ser o consultório. Depois a gente vai marcar o consultório. Temos data para voltar para vocês verem a transformação. E aí nessa casa então foi a oportunidade de crescer. Eu só podia usar, apesar de ter 3 salas, esse espaço que estava aqui era inalcançável e inacessível, porque tinha as coisas dos meus avós, do meu tio que tinha falecido, então a gente não acessava aqui. Então tinha a sala, né, e um quarto. Então tinha uma mesa com 8 pessoas, não coube, a gente teve que abrir a outra sala com mais 8 pessoas, isso antes da pandemia, né? E aí a gente foi trabalhando. Hoje, qual a realidade hoje? Hoje nós temos fila de espera. Os nossos alunos muito dificilmente saem, porque a gente pega desde os confins, desde o maternalzinho, que é o CBA, né? Até concurso. Então, é uma amplitude grande. Por que eu saí na frente? Porque eu vi uma necessidade. Então, além desse trabalho das aulas do reforço escolar, você vai implementando cada criança ali também esse trabalho da inteligência, desse olhar
para o desenvolvimento humano Sim, dela. todos eles que estão aqui recebem inteligência emocional, todos. Tem como você contratar por fora, né? Que aí são sessões e avaliações, mas todos que estão aqui, a gente trabalha com 5 alunos por sala, por turno, justamente para não sobrecarregar e eu conseguir ter um controle para poder trabalhar. Dá para manter? Dá, tenho 3 funcionários. Era isso que eu ia falar, porque assim, ela poderia só dar aula, só dar o reforço, só estar ali trabalhando com as crianças no feijão com arroz? Poderia. Sim, tava bom. Mas apesar assim, daquela essência, daquilo que ela queria, daquilo que ela ansiava fazer, né, ela foi colocando isso à disposição das pessoas, né, das crianças. E aí tem caso até dos pais, né, procurarem. Que aí já, né, foi te encaminhando para esse trabalho da inteligência emocional e hoje está aí. Você que está, de repente, com um negócio, ou nem começou ainda o seu negócio, está achando difícil, pesado, ela já está com 2 projetos diferentes tocando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Já pedindo ajuda ao irmão, porque é uma demanda muito grande. Hoje eu tenho um único número, que é uma loucura. É uma loucura. Porque eu trabalho com diversas realidades, com pacientes, porque são pacientes, né? Eu tenho esse olhar de carinho, de zelo, e eu preciso estar olhando para eles nesse processo de autoconhecimento e de liberdade. Meu trabalho ele é fecundo quando eu falo assim, você não precisa mais. Vá viver, né? Se teve uma queda, você volta, mas assim, minha finalidade é, olha, você tá bem, vai. É a base que você já tem, você já consegue lidar. Então, isso requer muito tempo, né? Requer uma atenção, requer um compromisso, requer um estudo, também requer a minha sanidade mental, porque não adianta eu abraçar o mundo e não me cuidar. Tem alguém que cuida de mim. Eu não posso, é importante que você que é empreendedor entender que você faz o dinheiro, porém você não é governado pelo dinheiro. Eu tenho hora para tudo. Eu estou de férias, eu estou de férias. Claro que a cabeça do empreendedor, por exemplo, o projeto termina em dezembro, né? A gente fica em janeiro, fevereiro sem capital. Dezembro um pedaço e fevereiro, né? Janeiro um pedaço. Como é que eu vou sobreviver? Justamente a gente fazendo trabalho de família, né? Começando a se preparar, porque a gente tem... Vocês precisam saber que cada área tem um pico. A minha área de pico é a área que eu mais trabalho. E é a área que eu mais desenvolvo o trabalho. Que é março a junho. E aí você tem um planejamento financeiro para poder passar por esse período. Sim. Então você tem que saber, se você trabalha na academia, o pico é verão. Está bombando. Todas as academias estão bombando. Tem um pico que não é tão grande, inverno. Então, eu trabalho com vendas de doce, Páscoa. Aí você vai só me ver. Esse daí, tá vendo? O segredo de quem consegue ter fôlego e ir mais longe naquilo que quer fazer, naquilo que tem o desejo de fazer, que é chamado a algum projeto, alguma atividade, né? Essa é uma importância, né, assim, sem valor na vida de um empreendedor, que é continuar. Apesar de você pode ser o melhor profissional naquilo que você faz, mas se você não se vai lapidando como empreendedor, como cuidado sobre conhecimento de finanças, de planejamento, conforme você vai crescendo e vai ganhando corpo, vai sendo mais pesado, vai sendo difícil se manter de pé. E aí chega uma hora que uma rasteira... Você não pode manter a mesma base de início. Não tem. Por exemplo, antes eu ganhava X e gastava X. Eu entendi que precisa ter um salário. Caramba, Dani, você é... Sim, mas eu tenho que ter um salário. Como todos os outros funcionários, né? E ainda dividir para a empresa, que é o chamado capital de giro. Isso eu não nasci sabendo. Eu tive que entender. Só que eu aprendi as duras, né? Quando eu gastava X e estava com Y. Além, ou você aprende por essa via, e aí requer disciplina, né? Ou você vai quebrar. É muito, muito bom, né, conversar com as pessoas, inclusive você perceber, né? De repente aqui as suas dúvidas, ou os seus medos, ou até mesmo os seus bloqueios, né? Outras pessoas já tiveram, já passaram por isso,
viu como que essas pessoas superaram essas barreiras e está aqui contando, né, como que é essa experiência, como que é a vida do outro lado. Né? E assim, eu alcancei proporções que nem imaginei. Hoje eu atendo pessoas online também, e pessoas de longe que não conseguem acessar. E fiz meu primeiro trabalho internacional, que era uma paciente da Austrália. De quem começou a dar aula no banco. No banco, né? Com R$250. Eu não projetei, eu vou alcançar tal coisa. Eu vivi a realidade. Porque às vezes a gente projeta demais e não está vivendo hoje. Eu jamais projetei trabalhar o que eu trabalho hoje. A demanda foi me sendo apresentada e eu fui abraçando. Eu preciso ter uma autonomia e uma flexibilidade para onde o meu trabalho está me levando. A demanda onde você vai trabalhar vai te apresentar coisas. E aí você vai para aquele tipo de público. Quando você vê, você está uma referência na sua área sem arrancar os cabelos dos seus competidores, né? Sou chamada para palestras em colégio público, particular, em empresas. Eu faço trabalho na Academia Tomás Fitness com a inteligência emocional, com os funcionários, e surtiu muito efeito. Engraçado que quando você vai contando, quanto mais você vai contando, mais a gente vai percebendo que o trabalho foi abrangendo assim, outros segmentos. Sim. Que ninguém, de repente, nunca nem imaginou. Exato. Nem eu. Nem eu. Tava só querendo tirar meu pão ali, mas focando que eu queria fazer o melhor. Eu queria implementar tudo que eu aprendi na faculdade e ser andorinha no verão. Eu quero ser andorinha no verão. Eu já trabalhei em escolas que para mim era assim a referência. Falei, nossa, eu quero trabalhar naquela escola. Cheguei lá e não era o que eu pensava. Sabe quando bate o time uma flor? E agora? Eu vou fazer o quê? Era a minha meta. E aí eu tive que me redescobrir. Eu entendi que não era para eu viver o sonho do outro. Era para eu viver o meu sonho. Só que o meu sonho requer arregaçar as mangas, né? Eu preciso ter uma dedicação para isso. Preciso ter um alvo para isso, né? Preciso entender também que o meu valor, o meu preço não está alto. É o que eu ofereço no trabalho. Isso eu aprendi com o Felipe Tito. Só citando o nome, vai pra você ver. Se você oferta um trabalho, é X, e aquela pessoa fala que tá caro, não é que esteja caro, é porque ela não pode pagar. Ai, que frio, eu vou perder. Não vai. Experiência própria. Não vai. Claro que no projeto a gente tem também bolsas. Olha só, gente, como é que a gente se move, né? Não ganha milhões, gente. Não ganha milhões. Mas eu acho que é tudo uma organização. Tem pessoas que não têm condições financeiras, está abaixo da linha, né? Do que é uma coisa normal. E essas crianças, esses adolescentes estudam de graça. O que eu empenho neles? A qualidade do estudo. Então, eu tenho esse privilégio de ainda conseguir alcançar aqueles que financeiramente não teriam dignidade. E na medida que você vai tendo o seu espaço, o seu sucesso, você vai abrindo a oportunidade para o seu trabalho tocar outras pessoas. Sim. Que precisam, né, mas que de repente não tem essa condição financeira. Parcerias também de pessoas que estão crescendo em alguma área que se assemelham, mas que eu não consigo. Parceria de usar o espaço. E aí você viu como que uma única ideia, um único projeto, né, um único trabalho vai modificando todo ao seu redor de uma comunidade, de uma sociedade, né, e vai gerando frutos. Sim. Então, para a gente finalizar aqui sobre essa entrevista, que foi... Sensacional! A gente tem que marcar outro, porque uma só não dá para mostrar o pós. Tem que fazer a parte 2 de cada uma dessas entrevistas, porque cada pessoa que vem aqui, né, fala aqui no canal, tem muito a contribuir. Então, por isso, inclusive, a ideia de trazer outras pessoas, não só eu estar falando, apesar de ter as minhas aulas, trazer aqui os vídeos, mas abrir esse quadro para ouvir também o que cada empreendedor está vivendo na pele. Então, assim, para você, de repente, falar para aquela pessoa que ouviu tudo isso aqui e agora?
que eu faço com todo esse conhecimento na mão? Digo para você traçar um papelzinho, sabe? Não faz promessas de virada de ano, não. Funciona. Não funciona, gente. Reflita sobre o que você prioriza, sobre o que você quer alcançar e de que forma. Anota no papelzinho, começa a ver vídeos e buscar conhecimentos que vai fomentar um sentir, uma habilidade, uma prática. Observe aquilo que você... Dai, mas tem muita gente fazendo isso. Qual o seu diferencial? Tem muita gente fazendo o que eu faço, mas pouca com a qualidade que eu faço. Já vieram pessoas sondar quanto que eu cobro. Eu não tenho vergonha de falar. Fundamental 1, R$80, que vai aumentar, porque a gente está há 2 anos com isso, né? Fundamental 1, R$80, Fundamental 2, 90, segundo grau, 120, semear, que é a alfabetização de jovens e adultos, R$100, concursos, pacote fechado. Eu não tenho problema nenhum de falar. Então lá falou o outro, vai baixar o valor. Eu não tenho problema nenhum de falar. Porque é o trabalho que eu ofereço que vai trazer o diferencial. Nem você projetar um valor surreal e nem um abaixo do mercado. O seu valor ideal. Qual o seu valor ideal? Eu vendo miçanga. Até criança vende miçanga. Como é que eu vou fazer agora? Me convença que eu tenho que comprar miçanga. É simples. As pessoas vêm aqui e falam assim, como é que eu espaço tal coisa? Eu sou muito transparente. A autoconfiança é tudo. Porque se uma pessoa fala assim, nenhuma pessoa que veio aqui, hoje eu estou refletindo isso, né? Me disse que era caro. Nenhuma. Eu apresentei meu trabalho com toda a firmeza que eu tenho. Corte de cabelo, né? R$20. Fulana me cobrou 70 para cortar o cabelo. Tá caro. Não tá caro. Você que não tem dinheiro. Esses R$20, pode ser que a pessoa vai cortar bem. Os 70 pode ser uma especialização a mais. O que você quer? Tem demanda e oferta para tudo, né? Tem demanda e oferta para tudo. Eu quero que você foque em você. O que você tem para oferecer? Eu não sei. Então, um trabalhinho para você se descobrir. Isso estava sempre na sua essência. Sempre teve na minha essência ajudar as pessoas. Não é à toa que hoje sou fundadora de uma comunidade e empreendedora. Com pessoas que dependem de mim com uma renda, né? Alunos que se você pode vir visitar, não quer ir embora. Não quer ir embora porque o ambiente é sadio, porque a conversa, o diálogo, jovens e crianças que respeitam a minha figura mais do que os pais. Porque é um trabalho diferenciado, é uma cobrança dentro daquilo que eles podem ofertar. Isso é meu diferencial. Eu vou copiar exatamente o que a Daiane falou. Pode fazer. É muito natural para mim, né? Eu trabalho com o que eu gosto. Eu nunca aceitei uma frase que é assim, você não trabalha com o que você quer, você trabalha sem vontade. Aquilo entrava para mim ruim. Hoje eu trabalho com o que eu quero. Projetando para as coisas. Show. Então, se você curtiu essa entrevista aqui, né, mais uma vez, deixa esse like. Você não apertou até agora esse botão? Clica, vai lá. Um tempão, você não tem um tempão para botar. Você que tem problema de TDAH, de esquecimento, né? Teve algumas sequelas da Covid, sabe que vai esquecer, você já clica no joinha. Pois é, e aí você faz essa experiência que a Daiane trouxe aqui pra gente. Não anote a sua promessa de ano novo, anote o que você vai fazer de concreto e aí comenta aqui no vídeo depois qual foi a sua experiência, o que essa conversa despertou para você, certo? Então, Daiane, muito obrigado aqui por essa entrevista, por esse conhecimento, porque tem muito mais ainda para a gente absorver da sua história. Então, te agradeço aqui pela abertura do projeto, da sala, por esse tempo que você dedicou aqui para a gente. Então, muito obrigado, galera. Quer deixar alguma mensagem? A mensagem que mensagem coach. Desculpa, coach, porque não resisto. Foco no presente, esquecendo do passado e almejando no futuro.
Não viva o passado, não sonhe demais com o futuro, viva o presente, projetando no futuro. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Espero vê-los em breve, né? Com um consultório já montado, porque a meta do ano que vem, talvez não, vai ser essa. Então, tem que se trabalhar com esse objetivo. E aí vocês vão ver que não é difícil, não é impossível. É questão da gente priorizar e superar tudo aqui. Então, a honra toda ali, muito obrigada, finalmente. Deus abençoe a todos, né? Busque, dentro da fé que você professa, uma fortaleza também. Né? Faça esse diferencial que vai dar certo com certeza. Certo, então, Daiane, como a gente sempre pede aqui ao entrevistado um presente para a nossa audiência, a gente quer pedir para você trazer qual o presente que você pode oferecer aqui para a audiência do canal. Então vamos lá, galera, não perca, imperdível. As 20 primeiras pessoas que colocar hashtag inteligência emocional já vai ter uma avaliação gratuita, né? Então, o Erivelton vai estar selecionando as pessoas e vai ter esse primeiro trabalho para você saber o diferencial, né? Olha, trabalhar. Você está vendo aqui ao vivo, então já coloca aqui o seu comentário. São só 20 pessoas que comentaram, os 20 primeiros que aparecer aqui como comentário com a hashtag inteligência emocional já vai ser beneficiado aí com essa avaliação grátis da Daiane e a partir da sua avaliação. Aí você segue. Pode ser online, tá? De repente ali, o que você precisa trabalhar, o que você pode trabalhar. Então, olha que presentaço aí. 20 pessoas, eu acho que já deu, hein? Eu acho que aí vocês que não. Então, galera, muito obrigado desde já. Agradeço aqui pelo tempo, pela atenção. Deixa aquela curtida mais uma vez. Compartilha para quem você gostaria que tivesse conhecimento, contato aqui com todo esse material que a gente produziu durante esse tempo. Até a próxima. Valeu! Valeu! Então, assim, você como profissional, vai ali orientando. Descarregou aqui. Tadinha. eu tô esperando ela terminar as palmas. Deixa de ligar. Vamos só nesse aqui agora. Nem dá pra colocar também. Eu não trouxe pra ele, trouxe. Vamos pra esse aqui. Então eu te faço perguntas e você... Deixa eu... Vamos fazer inteligência. Eu vim de memória. Quase não. Aquele erro de graça. Meu Deus.